que a gente está fazendo agora, na verdade, é a continuidade de um trabalho que vem sendo desenvolvido há 2 anos, porque assim, eu venho falando sempre que a gente se encontra em web, que a gente conversa pessoalmente, que vocês passam por capacitação conosco na secretaria. Quando a gente vai estudar o sistema único, né? Desde a sua implantação, desde a sua criação, a gente percebe que planejamento, que é o que a gente trabalha hoje, é o que cada um de nós aqui está fazendo, né? A gente foi designado pelo município, pelo gestor municipal, pelo secretário municipal, para compor essa equipe responsável pela condução desse processo, né? Que vai desde a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 até a conclusão com os 4 planos regionais que a gente vai trabalhar juntos. Então, essa equipe designada aqui, que está vindo compor esse momento de capacitação, vocês são responsáveis não para fazer o plano sozinhos, mas vocês são responsáveis para conduzir esse processo no seu território. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque assim, a gente vai a cada encontro, a gente vai assim já trabalhando em cima de relatos relatos de experiências positivas e experiências negativas. Uma experiência negativa que a gente percebeu muito é que alguns municípios estavam entendendo que essas pessoas, essas 4, 3 pessoas, são só elas que vão sentar e fazer o plano. Bom dia, Ana Paula. Chegou pontualmente no início da nossa... Ana Paula Cosemes, ninguém conhece, né? A Gil, do Ministério da Saúde, está acompanhando a gente. Assim como nossos parceiros do tribunal também têm acompanhado a gente. Então, assim, eu vejo muito ganho quando a gente está interagindo, porque a gente percebe o quê? Que todos os órgãos que estão conosco, tanto no acompanhamento quanto na fiscalização, percebem que a gente realmente está discutindo o planejamento e muito preocupado em qualificar, né, esse processo. Então, assim, um problema que a gente identificou foi esse, de que havia o equívoco de que vocês são só vocês, 3, 4 pessoas de cada município que iam fazer todo o processo, né? Quando, na verdade, vocês participam desses ambientes para a condução desse processo no território de vocês. Isso foi né? E também tem o fator positivo. Qual que é o fator positivo? A gente, de fato, percebe um ganho na apropriação do que é seu, porque o instrumento é de cada um de nós, né? O planejamento é muito pessoal para o território, né? Como que eu vou usar a palavra aqui? Tem que ter muita identificação com o território e não Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, até o pessoal está brincando muito comigo, porque eu falo assim, eles falam assim, nada de Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu falo muito isso, né? Porque o Ctrl-C, Ctrl-V não ajuda, só atrapalha. Então, assim, algumas coisas a gente tem que deixar para trás definitivamente, né? O que a gente tem que deixar definitivamente para trás? Equívocos, né, em relação a alguns conceitos. Então, assim, planejamento do SUS. O que a gente tem que fazer no planejamento do SUS? Diferente de outras pastas, bem diferente das outras pastas, nós temos os nossos instrumentos. Então, a gente já tem que deixar para trás esse equívoco de confundir planejamento da gestão com planejamento do SUS. Isso fica para trás, certo? Fica, né? Por quê? Porque ainda tem técnicos, ainda tem pessoas atuando na área do planejamento do SUS nos municípios que confundem PPA com Plano Municipal de Saúde. Então, isso tem que deixar para trás. E assim, eu tenho falado nas nossas oficinas que a gente não está preso a conceitos. Todo o material explicativo, legal, normativo, está lá no site da SES. A gente já fez essa parte de ficar explicando o que é cada um. A gente só retoma os conceitos, mas na prática, certo? Então, assim, esses encontros nossos não é para ficar lá ensinando o que é uma coisa, uma outra. Essas coisas a gente já tem lá os conceitos, é só a gente ler. Eu acho que vai de cada um de nós, eu acredito que vai de cada um de nós, né, Ana Paula? A gente sabe a responsabilidade que a gente tem e onde a gente está. De sentar, se debruçar sobre os instrumentos e estudar legislação, normatização, a gente tem que ler.
Pelo menos a Lei 141, todo mundo aqui já tem que ter lido, certo? E quando a gente começa a ler legislação e normatização, a gente percebe que não está nada diferente do que deveria ser desde o princípio. Mas, historicamente, nós andamos passeando por outros caminhos, eu falo, né? A gente atravessou aí as agendas da saúde, a gente atravessou aí os COAPs, a gente atravessou aí, né, Ministério, sistemas diferentes, né? E a gente chegou, assim, ao resgate do que é legal, do que é instituído e do que é normatizado de fato. Então, a gente só está resgatando isso, certo? Por quê? Porque isso é um processo para toda a gestão, não só para a saúde. Mais do que nunca, a gente tem discutido fortalecimento. O que é fortalecer? Qualificação. O que é qualificar? Né? Então, assim, mais do que nunca a gente tem discutido isso. Então, a gente só qualifica e fortalece quando a gente realmente toma posse daquilo que tem que ser feito e entende aquilo que tem que ser feito e faz. Então, assim, não dá mais para ficar confundindo. Então, planejamento da gestão. Toda gestão pública tem os seus instrumentos. PPA, LOA, LDO, já está instituído. Diferente de outras pastas, a saúde, além de trabalhar com o planejamento da gestão, tem que ter o planejamento da saúde. Então, nós temos o quê? O comprometimento de fazer plano municipal de saúde, que é o nosso planejamento macro para 4 anos, certo? Cada plano municipal que a gente elaborar ao longo do nosso processo de trabalho, tem aí 4 programações anuais de saúde relacionadas, certo? Para cada ano do plano, eu faço uma programação anual de saúde, que é a minha programação orçamentária, certo? E para cada ano de execução desse plano, eu tenho que fazer relatório quadrimestral e tenho que fazer relatório anual. O que a gente precisa se apropriar de fato? O plano municipal é o meu direcionamento para 4 anos. Teoricamente, ele tem que estar alinhado, sim, né? Não como a gente vê, normatizado, mas tem que ter alinhamento com aquele PPA que é do governo, porque ele institui o meu programa. Eu saio lá, candidato, sou eleito, eu tenho o meu programa de trabalho. Eu tenho as minhas propostas para o meu território. Então, quando eu, saúde, vou começar meu planejamento, eu tenho que estar alinhado. Como é que eu vou para um lado e a gestão vai para o outro? Por que isso é importante? Quando a gente fala de obras, quando a gente fala de investimentos, a gente não vai pensar sozinho, né? A gente tem que estar alinhado com a gestão, porque toda a programação está ali, certo? Alinhado. Alinhado não é Ctrl+C, Ctrl+V. Cada instrumento tem a sua metodologia, certo? Cada instrumento tem a sua normatização. Alinhado não é Ctrl+C, Ctrl+V, não tem que estar igualzinho. Mas uma coisa tem que estar caminhando junto com a outra. O direcionamento tem que ser minimamente o mesmo. Os investimentos, né? Para a gente não passar pelo que a gente tem passado. O que a gente tem passado? Um vai para cá e o outro vai para lá. E no final executa tudo diferente e um conversa com o outro. Aí quando a gente vai para o sistema, a gente vê isso muito evidente. Quando a gente percebe que com que a gente está gastando o dinheiro não tem nada a ver com aquilo que a gente colocou no papel. Porque antigamente, até antes do sistema vir, o papel aceitava tudo. Então, o que a gente tinha no papel? Plano municipal com o nome de outro município, plano municipal com o nome de outro gestor, plano municipal, inclusive no estado do Mato Grosso do Sul, falando de investimento em UPA, quando não existia UPA. Não tinha nem como ter UPA, né? Uma orla marítima, né? Então, assim, até a gente brincou, né, aqui da ONU, então, assim, eu fiquei enlouquecida, porque praia no Mato Grosso do Sul, eu nunca fui, né, Sirlene? Como assim, né? Então, assim, e eu doida para ir para uma praia, então, quer dizer, não dá, né? Mas mais grave ainda, e sério, e não é culpa do gestor, é nossa que é técnico, porque a gente que responde pelo processo, a gente tem que dar orientação. Mais grave ainda, um monte de propostas de trabalho, que a gente chama hoje de metas, diretrizes, hoje não, sempre foi, né? Diretrizes, metas, objetivos, indicadores, diferente de tudo que foi executado financeiramente. Quando a gente vai lançar isso no sistema, onde tem a lógica do planejamento, aonde o plano, a programação, os relatórios, que são os nossos instrumentos de
monitoramento e prestação de contas, quando a gente vai lá de fato entender que o que a gente trabalha hoje, legislado, normatizado, chama-se gestão de resultado. A gente percebe que a gente não tem aonde ficar contando historinha, só informar se cumpriu meta ou não. A gente percebe o quê? Uma proporção de recurso programado e executado que não diz nada quando você vai olhar para aquilo que está escrito como planejado. Ou pior, nem ter planejado. Porque eu estou falando... executei tudo. E grande parte do planejado. E, na verdade, as metas alcançadas quase que... Nenhuma também. Outra situação. Indicadores, porque a gente está muito preso a algumas palavras que a gente tem que quebrar isso. Indicador. Indicador é a ferramenta de monitoramento da meta. Quem é que eu tenho que me preocupar? Que aquilo que eu estabeleço como meta, porque eu tenho que dar conta de entregar os meus resultados. Se eu disse que eu vou aumentar, que é um exemplo que eu usei muito nos outros momentos, eu chego lá, indivíduo, cidadão, você falou aqui no seu planejamento que você vai aumentar 10% do exame de imagem no seu território em 4 anos. Pode tirar aquela imagem dali, que o pessoal está olhando muito para ali, a gente nem chegou ali ainda. Então, assim, cidadão, você vai aumentar seu exame de imagem 10% no município em 4 anos, correto? Aí ele informou na programação anual de saúde que a meta é aquela, queria fazer 2% no ano, 15% no outro, porque ele nem olha o valor da meta. Ele vai anualizando aquilo que ele acha que ele tem que anualizar. Acha que tem que analisar. Acha. Lá no relatório, ele informa que ele fez 10%, certo? Quando você vai olhar as ações que ele relacionou na programação, porque o sistema traz tudo isso em evidência, o papel e tudo, né? O sistema, você se choca com o que está escrito ali. Reunião de equipe, capacitação, não tem nada a ver com ampliação de exame de imagem, 10%. Mas o mais grave ainda, e isso é grave, isso é sério, porque a gente está sendo acompanhado. Em algum momento a gente vai ser demandado. Eu falei isso também lá em Jardim. A gente vai capacitar o controle social e as pessoas vão começar a entender todo o processo. O que de fato eu tenho que olhar. Aí você pergunta assim, querido, você ampliou em 10% os exames de imagem, mas está lá no resultado do relatório anual. Ampliei. Da onde que você tirou isso? Qual a sua base para isso? Primeiramente, para você falar e afirmar que você ampliou 10%, aonde você estava no início do plano? Em 2018, no caso desse que a gente está entregando. Qual foi a sua base, o seu parâmetro? Quantos exames, se isso é importante para você, porque uma meta pode ser uma coisa pode ser meta para mim, outra coisa pode ser objetivo para ela, a gente vai chegar lá, né? Mas assim, aonde você estava quando você disse que tinha condição de ampliar 10%? Eu estava aqui, certo? E ao longo dos anos, gradativamente, eu fui assim, porque eu tenho condição. Para isso é um indicador. E por isso que o indicador é importante. A gente depois vai ter, né? A gente está propondo aí um trabalho bem direcionado para qualificação de indicadores. Indicador, gente, não é assim, ó. Fazer concurso realizado. Isso não é indicador. Concurso realizado é entrega. Indicador tem que ser o elemento que me comprova que aquilo que eu estabeleci como meta foi acompanhado e entregue, certo? É meu monitoramento, ferramenta de monitoramento. A gente vai chegar lá, estou me adiantando, que a gente vai começar com a análise. Mas é importante entender isso. Aí, você fala assim, daqui você saiu e chegou aqui. Aí, quando a pessoa fala para você assim, eu não sei nem de onde que tiraram esses 10%. Mas mais sério ainda, né? Nem faço isso. Você está entendendo? Quando a gente parou para de fato ir para o sistema, a gente se deparou com essa série de fragilidades. Graves. Por que graves, Vanessa? Por que sérias? Porque o recurso do RAG, aonde eu prestei contas e passei anos e anos pagando com recurso público, não me diz nada do que está no planejamento, porque é um montante totalmente diferente que aquilo que está programado, planejado, não justifica.
E a nossa realidade, o nosso fazer, a nossa rotina, isso vai muito dentro dessa parte que vocês estão fechando de análise e diagnóstico, a nossa rotina, o nosso fazer, que deveria ter subsidiado os elementos para que eu defina as minhas metas, porque vocês são serviço de saúde, a gente é serviço de saúde, então muita coisa vai permanecer. Quando a gente para no momento agora, a gente vai falar de análise, e começa a olhar para frente, a gente percebe que muita coisa vai dar continuidade, então eu não vou dar saltos, né, grandiosos. Algumas coisas eu tenho perspectiva de ampliar em 1% e olhe lá, e algumas coisas, se eu trabalhar com manter diante do cenário que eu estou, tá em excelente tamanho, então são realidades totalmente diferentes. Quando a gente percebe que cada um tem a sua realidade, e cada um tem o seu compromisso com as suas entregas, e as entregas nem sempre são as mesmas, a não ser aquelas que a gente fala de pactuação, que é aquelas que a gente percorre juntos, né? Que a gente tem um caminho a percorrer juntos, né? Vou chegar lá também. Então, assim, a gente percebe o quê? Que a gente está prestando contas, eu não sei do quê. Não sei do quê. Né? E a gente fica brigando com a gente mesmo, porque a gente fica lá, mais sério ainda, vai fazer 100%, vai lá e coloca 100%, fiz 100%. Quando é 100%, 25%. Outra coisa, programa assim, por exemplo, olha assim, a gente está fazendo uma síntese, mas assim, para vocês entenderem a complexidade do que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente já se deparou com situações, que a Ana colocou, de estar lá no sistema assim, a minha meta é manter 100%. Aí vai na programação anual do primeiro ano, está 25%. No segundo ano, 25%. Acha que é o somatório dos 4 anos. Como assim? Se é manter 100%, a cada ano eu tenho que fazer 100%. E o pior é que faz 100%. Mas vocês estão entendendo? E aí, não, e o resultado do RAG está 100%. Mas o programado na paz, que eu já até falei inicialmente, programa na paz é uma coisa que não tem nada a ver com o que está no plano. Essas coisas a gente tem que começar. Então a gente está fazendo aqui uma síntese daquelas coisas assim, compartilhando com vocês, como eu falei inicialmente, experiências positivas e negativas. Então, assim. Não foi pouco, né? Não foi poucos. Isso, a gente está falando de um estado, que a gente está falando do nosso território. Eu falo assim que a gente tem que trabalhar em cima do nosso processo de trabalho para a gente. Por isso que eu falei, vamos usar as ferramentas nossas. O pessoal fica meio receoso, mas a gente tem que usar o nosso processo de trabalho para a gente se apropriar dele e avançar. Ficar estudando o caso do outro não vai resolver o problema. Ficar preso à metodologia não vai ficar. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, entender o processo e me apropriar. Quando eu falo, você pega esse exemplo, manter 100%. Eu estou falando de um plano de 4 anos. Sim. Eu não anualizei ainda. Sim, mas se é manter. Não colocar 100%. Não é isso. A forma de dividir. Anual, você colocar 25%. Sim, mas eu coloquei 100% dos 4 anos. Não. Anos. Eu vou chegar lá nesse termo. Não estaria errado, entre aspas. Alcançar 100%. Diferente. Mas vamos Chegar a 100%. Gradativamente eu vou chegar. A realidade que meu município falou, eu falar, não, 100% eu não consigo, eu consigo 30%. Sim. Você tem que olhar Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá no cálculo da meta. Mas, vou chegar nesses verbos. Gente, verbo que define meta é tudo. A gente vai falar de meta. O verbo que eu defino a minha meta é tudo. E outro detalhe, Né? Eu vou fazer meta com vocês. base, né? Eu vou fazer meta com vocês. A gente vai tratar a linha de base, a gente vai olhar o todo, a gente vai chegar lá na meta construidinha. Inclusive, a gente vai alinhar como é que a gente vai escrever essas metas no nosso estado. Por quê? Para todo mundo ter o mesmo olhar, né? Isso é importantíssimo. Alinhar é importantíssimo, né? Então a gente vai chegar lá. Vamos fazer só uma síntese de tudo que a gente já veio aí nesses debates. A gente veio, né, com elementos, certo? Já para vocês se inteirarem de tudo. Já começar a pensar, olha, isso aqui está acontecendo comigo, isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo comigo, certo? Então, assim, quando veio o sistema, a gente ficou muito focado nisso, porque a gente já vinha de um planejamento em execução, que a gente fala muito que é trocar a roda do trem com o trem correndo, desengatilhar, no meio de uma pandemia.
e a gente fez aquilo que... A gente avançou naquilo que deu para avançar, certo? Mas aí, ó, voltando. O que acontece? Outra coisa. Compreensão... parece brincadeira, mas é verdade. Compreensão do peso que tem o Ctrl+C, Ctrl+V. O que acontece? Diretriz. Tirem da cabeça de vocês esse negócio que a diretriz tem que copiar lá do plano nacional e copiar do plano estadual. E tem que copiar do vizinho, diretriz tem que ser um textão imenso, tudo igual. Vamos começar a alinhar já. Diretriz é linha de ação. Eu tenho um grupo, não tem como a gente fugir, é muito difícil você fugir de um parâmetro. Por quê? A gente vai contextualizar toda a análise, só para vocês vão passar pela análise, para a gente trabalhar essa parte aí, que é uma parte que preocupa todo mundo. Mas porque a análise é mais levantamento de informação. Porque assim, o que a gente entende? A gente entende que eu passei por todo o processo de debate do planejamento municipal, do planejamento do plano, certo? Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Nós passamos lá um monte de roteiros para a gente trabalhar o que a gente chama de diagnóstico de saúde ou análise situacional de saúde. O sistema, que é a UTI aí, que é um sistema, ele vai ler aquilo que você colocou lá. Então, assim, o que a gente entende? A gente entende que na lógica da legislação, da normativa, nós paramos e fizemos a nossa análise situacional, nosso diagnóstico, certo? Como é que a gente faz um bom diagnóstico? Como a gente tem falado para vocês nas webs. A gente entende que, primeiramente, a gente parou e olhou para o que a gente tinha programado. Já começa aí. O que eu planejei nos 4 anos anteriores? Eu planejei isso. Quando a gente já faz esse exercício de olhar para aquilo que estava programado, que a gente executou, aquilo que a gente entregou e aquilo que não tinha nada a ver, porque a gente começa a identificar isso, né? Que estava ali meio, né? A gente estava meio ali perdido. A gente já faz uma análise de como a gente está hoje. Então, assim, se eu falei que eu ia atingir, eu atingi, eu avancei nisso, eu avancei naquilo, eu cheguei aqui, eu cheguei lá, eu cheguei aqui. Você já faz aquela análise. Disso tudo que você fez nesses 4 anos, vou começar do plano já. O que você vai continuar a percorrer nos próximos 4 anos? Certo? Já começa por aí. Então, assim, eu tenho que entender, porque assim, eu não tenho um rol de metas, esquece, vamos tirar um pouquinho a pactuação, que eu vou falar da pactuação no final. Eu já não tenho um rol de metas, porque quando eu faço meu plano municipal, como tem que ser feito, eu tenho lá estabelecido várias metas. Então, eu vou olhar para aquelas metas, mas eu vou olhar mais ainda, mais criteriosamente ainda, para aquilo que eu defini como objetivo. Porque são os nossos objetivos, que são de fato o que a gente quer chegar, quer entregar. Por isso que no mapa estratégico, nas outras oficinas eu li alguns mapas estratégicos, que é esse caderninho que a gente vai construir junto. Ele é composto pela missão, pela visão, pelos valores e pelos objetivos. Os objetivos seria aquele compromisso que a gente faz com a sociedade. Eu falo sempre isso, eu falo assim, o maior gargalo que a gente tem é não saber o que a gente quer fazer, nem aonde a gente quer chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, vira aquele desenho da Alice que todo mundo usa, né? Que é de Marcos Matos, né? Que ele fala, se eu não sei onde eu quero ir, eu não sei onde eu quero chegar. Então, aí todo mundo usa no processo de planejamento aquele slide, mas é um fato. Se você não sabe o que você quer, já começa por aí. Então o maior, assim, eu falo assim, que um elemento muito importante para a gente começar a fazer um diagnóstico é a gente olhar para esse momento antes. Como tudo isso foi pensado? E onde eu estou hoje? Onde eu estou hoje? Como eu estou hoje? Aí a gente começa a se deparar com a nossa realidade, né? E o que eu, território, penso para o meu futuro? Então, eu já consigo só aí definir, em cada política, o que eu faço de saúde no meu município hoje? Já começa por aí. O que eu faço? O que Maracaju faz? O que Cidrolândia faz? Eu tenho esses serviços aqui, na atenção primária, eu tenho esses serviços da vigilância, eu faço essas vigilâncias, eu faço isso aqui, eu faço esses atendimentos, eu faço essa média e alta complexidade, está aqui. Isso aqui é o que eu faço hoje. Quando eu olho para trás,
o que eu programei, gastei recurso, tem a ver com o que eu estou aqui executando? Ai, muito aquém. Tem muita coisa que eu faço que nem passou pelo meu processo, mas que eu paguei 4 anos passando. Paguei. Executei vários recursos de portaria, paguei, fiz os incentivos, paguei incentivos, fiz toda uma série de movimentação, fiz um monte de ações. Certo? Paguei um monte de coisa. Mas quando eu olho para os meus objetivos, eu não vejo nada disso. Ou eu vejo pouco disso. Isso, pode vir. Ou eu vejo pouco disso. Certo? Já começa por aí. Tudo bem? Qual o município de vocês? Você anda mais que eu, você conhece todo mundo. Eu só conheço pelo WhatsApp. Daí eu não fico olhando a foto. Entendeu? Então, assim, uma boa análise já começa daí. Certo? Não ter medo de colocar os problemas. Não ter medo. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um processo de contextualização. Eu tenho usado muito esse verbo, porque assim, até para meu próprio processo de trabalho, foi importante resgatar esse verbo, que eu falo que é narrar. A análise situacional, ela é uma narrativa contextualizando o nosso fazer. O que de fato nós somos enquanto instituição de saúde, o que de fato nós somos responsáveis e o que de fato a gente faz. Quando a gente entende isso, não é um monte de tabela, porque, gente, a gente tem que avançar nisso. A gente avançou, como a Ana vem colocado, sabiamente nas oficinas, em relação desde 2018 para cá, mas a gente precisa avançar mais um pouco. Por quê? Porque a gente não está fazendo só plano municipal de saúde, a gente vai regionalizar. A gente vai construir um diagnóstico regional. E a gente precisa que todo mundo tenha o mesmo olhar. Certo? Aí o que acontece? A gente vai lá olhar. Por exemplo, vou pegar ali um município, meu território. A primeira coisa que eu vou fazer é contextualizar a construção do meu plano. A gente já erra aí. Porque a gente fica preocupado em citar a lei. Certo? A gente fica preocupado em falar do que é legislado, do que é normatizado e que tem meu plano tem análise diagnóstica, tem isso, tem aquilo, as diretrizes foram feitas a partir daqui, pô. Mas a gente esquece que nós não trabalhamos com um TCC da faculdade, nós trabalhamos com um instrumento público. E um instrumento público só tem validade quando ele é construído no coletivo. Então eu já começo errando por ali. Se eu sei que a fiscalização está em cima, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contextualizar a minha apresentação, a minha introdução, subsidiando ou já dando os elementos para a legalidade do meu instrumento. Quantas oficinas você fez para a construção do seu plano? Se você fez questionário, quais metodologias que você usou? Você distribuiu o questionário? Eu não fiz oficina, eu fiz web, ou eu distribuí um questionário para cada coordenador da equipe, ou para cada responsável da equipe, para ele fazer um debate lá no espaço dele e trazer uma devolutiva das informações. Na narrativa, na apresentação, na introdução, tem que ter. E vou chegar mais longe. Tem foto, porque você deve ter uma pessoa, ou você mesmo, tem gente que gosta de fazer, né? Já põe umas fotinhas, já faz um meio de campo, né? Valide, já na abertura do seu instrumento, todo o processo que deu veracidade a ele, validade a ele, que é a construção coletiva. Olha, no meu território, né, Ana, nós não tivemos oportunidade de fazer reuniões presenciais. Na construção desses instrumentos, o município está ainda enfrentando uma pandemia, né, com alguns procedimentos de segurança, então a gente entendeu que era oportuno nesse momento fazer um questionário, distribuir, cada um teve um prazo, foi consolidado dessa forma, foi debatido no conselho dessa forma, porque no diagnóstico a gente apresenta alguns elementos, ou pelo menos passa pelo conselho assim, numa reunião, olha, estamos debatendo o plano municipal, né? Estamos nesse processo. A participação do conselho vai se garantir como? Por exemplo, teve um município que a gente passou que fez conferência, né? Aí colocou as conferências, relatou, foi feita uma conferência, da conferência saiu um documento, foi Corumbá, né, Ana? Um documento prévio, assim. Aí das reuniões com as equipes foi conduzida dessa forma, relate.
A gente fica muito preocupado em copiar o que o colega colocou no dele e esquece de relatar a nossa realidade. Cada um foi feito de um jeito. E mais, eu falo até que está registrado, porque você sabe que a gente está acompanhando. E mais, conforme anexo 1, documento da conferência realizada tal, anexo 1, foram realizadas 9 web reuniões, conforme registro fotográfico anexo 3. Ou põe as imagens em volta do texto, o design é de cada um, não vou entrar nesse detalhe. Cada um dá a cara que quer para o seu instrumento, né? Mas já se certifique de que seu instrumento nasça com validade, com legalidade. O processo é coletivo. Certo? O processo é coletivo. Narrem. Não tenham medo, narrem. Não fica procurando palavra lá que você, né? Ou copiando do colega, contextualize a sua construção. Olha, o meu município é pequenininho, minha população é abaixo de 20 mil habitantes, né? Então, assim, toda a participação, a garantia da participação foi feita assim. O conselho participou dessa forma, relate. Certo? Já valide aí. Vanessa, eu posso começar a fazer uma página, colocar meu município de turismo. Eu posso colocar lá uma paisagem na página, colocar lá. Aí eu posso fazer uma outra contrapágina, colocar lá o nome de todo mundo que participou. Eu posso colocar quem consolidou. Eu posso colocar uma homenagem. Eu posso fazer um texto para o secretário assinar. Meu secretário gosta disso, meu gestor gosta disso. Só não esqueça de, antes de você começar, você já contar como que você como que você validou o seu processo de planejamento, porque você entende a importância da coletividade, que só é válido com a coletividade. Já relate. Ponto. Aí a gente começa contextualizando o diagnóstico de saúde, correto? Primeira coisa que a gente já erra, pontapé inicial. Eu já não fiz a minha identidade organizacional, a gente mostrou muito isso. Alguém trouxe a identidade organizacional? Tem como você abrir para nós, lá enquanto eu vou falando? Um mapa estratégico de algum deles que mandou para a gente? Primeiramente, quando eu defini a minha missão, a gente viu muito isso nas outras, a gente vai abrir aqui, já dá até para ter aberto, a gente começou conversando. O que acontece? Quando eu defino a minha missão, qual é o meu papel como instituição de saúde, né? Dentro do meu território, qual é o meu papel, qual é o meu compromisso com a sociedade, quando eu defino a minha missão, eu já estou definindo tudo que vem atrás, debaixo do meu planejamento. Quando eu defino a minha visão, o que é a minha visão? Como eu quero ser visto, reconhecido, ou seja, aonde eu quero chegar, que caminho eu quero percorrer, aonde eu quero estar em um determinado período de tempo, certo? Eu também já estou definindo uma série de coisas que eu tenho que fazer. E quando eu defino os meus valores, são aqueles que eu acredito que eu tenho que continuar percorrendo para que eu consiga chegar no final do meu planejamento com entregas significativas, certo? Aí a gente já começa a fazer o nosso planejamento sem lembrar nada disso, a gente nem olha para a nossa identidade organizacional. Aquilo que vem no desenho que a gente vai passar para vocês lá depois, que vem depois disso, que são os seus objetivos estratégicos, eles nascem quando eu entendo esse meu papel. Então a gente já começa, por isso que a gente fez essa atividade antes com vocês. Então a gente não pode perder isso, deixar ele acessando. Quando a gente começa o diagnóstico, a gente fica preocupado só ir lá no Google, né, no site do IBGE, e copiar os dados. A gente copia população masculina, feminina, total. População envelhecendo. População por sexo e localidade. Natalidade. Que mais, Ana? Me ajuda. Os básicos. Mortalidade, morbidade, perfil de morbidade, perfil de mortalidade. Porque a gente já tem um roteiro a seguir estabelecido pela própria legislação, correto? Só que uns avançaram nas análises. Os outros continuam só copiando a tabela lá do Google e colando no plano. O que isso quer dizer para você? Por exemplo, vou fazer uma atividade com a população. Rochedo. A gente viu, vou pegar o exemplo de Corumbá, que chamou bastante atenção. Corumbá fez lá
um gráfico, ele não quis fazer uma tabela, fez uma tabela também e fez uma análise. Ele percebeu, na análise deles, eles identificaram que a população deles, a maioria ainda é feminina, diminuiu um pouco a masculina, mas uma coisa diferente de outros municípios é que a população jovem deles está indo embora. Está indo embora, diminuiu drasticamente. O êxodo deles está na população jovem. Então, aí a população local está envelhecendo. Aí o que eles perceberam? O que eu falei assim, mas por que isso está acontecendo? Ela falou assim, a gente acha que é por causa a gente entende que é por causa disso. Foi feito um trabalho no Sebrae e eles perceberam que aqui no município não tem nada que seja atrativo para os jovens. Que essa fase produtiva está se perdendo muito. E isso está acarretando também, porque os que estão ficando, que não têm condição de sair em busca de estudo, de trabalho, estão acontecendo o que com essa população? As meninas nessa idade estão tudo o quê? Então, o indicador deles de gravidez na adolescência? Né? Os jovens, os meninos que estão ficando nessa fase de idade lá, que não tem para onde ir, o que aconteceu? Aumentou o quê? Consumo do álcool. Aumentou o quê? Consumo da droga. E aumentou significativamente as demandas dele por saúde mental. Claro? E aonde que eles viram isso? Eles viram isso no Google, no IBGE? Não. Eles viram isso no dia a dia, nos elementos que eles produzem no território. Aí o Ricardo, né, que é o TI deles, que é um técnico que está trabalhando, perguntou assim, mas eu posso usar elementos do meu município? Deve, é só você dizer, olha, a gente identificou isso, põe o dado oficial e faz o seu relato. Segundo, né, dados do setor tal, ou que nem ele, segundo estudo promovido pelo Sebrae, publicado na data tal, né, o que justifica essa dinâmica, essa movimentação, são esses e esses fatores, pode falar. Mas eu posso usar tipo família minha? Pode, deve. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque desde que cite a fonte. Então, assim, olha, esse dado foi levantado do setor tal, assim. Entendeu? Eu não tenho um sistema público, por exemplo, eu tenho o próprio setor. Foram 30 consultas, eu posso do setor tal validar. Deve. Por que esses elementos são importantes? Para que não ocorra aquilo que a gente estava falando inicialmente. Quando eu definir uma meta, eu tenho o quê? Dados, elementos que subsidiem o meu cálculo. Porque a gente vai chegar nesse momento, é isso que nos preocupa. Por que isso nos preocupa? Porque você vai programar todo o seu recurso, durante 4 anos, em cima daquilo que você estabelece como meta. Vocês entendem a complexidade? E o próprio sistema, quando a gente vai para o sistema e vai lá alimentar relatório quadrimestral e relatório anual, gente, o que acontece? O que tem lá? Tem lá para a gente contar a historinha, a narrativa da ação? Olha, eu falei que eu ia fazer essa meta aí, mas eu não fiz nada da meta, mas eu fiz essa ação. O que isso tem a ver? Porque eu sou cobrado pelos meus resultados. No RAG, só aparece aquele quadradinho para nós lá, ó, com apuração, sem apuração. E ele só quer saber o resultado da nossa meta. Eu vou chegar nos relatórios, a gente vai percorrer todo esse caminho juntos. A gente vai compartilhar com vocês estratégias, mas assim, porque a gente tem que pensar nos nós, 79 municípios, a gente vai compartilhar com vocês estratégias para a gente caminhar com sucesso em tudo, certo? Então assim, o que acontece? Aonde eu já defino, aonde eu já estabeleço de fato, aonde? Os elementos que vão me subsidiar o cálculo ou a definição das minhas metas, no meu diagnóstico, que é o que a gente tem falado muito. Não dá mais para ficar assim, ó. Diagnóstico fala uma coisa, diretrizes, objetivos e metas falam outra. O DOME, ele nasce no diagnóstico. Porque você já vai estabelecendo na sua narrativa, na contextualização, os problemas e os dados que vão subsidiar
e justificar e ainda comprovar numa futura auditoria a sua programação. A sua programação. E vou chegar mais longe ainda. É ali mesmo, nesse local que a gente chama de diagnóstico, que a gente a contextualiza de tal forma que mesmo que eu não programe no meu DOME diretrizes, objetivos, metas para 4 anos, ao longo do percurso surja um recurso de uma emenda para resolver um problema que eu não priorizei, não me programei, mas eu já tenho no meu plano debatido. Eu nunca vou dizer que aquilo que eu estou buscando não está planejado, não está pensado. Porque pode não ter sido priorizado, mas ele foi identificado. Por isso que a gente tem que se apropriar, cada um de nós, desses elementos. A gente precisa. Tá vendo como que é muito personificado, muito pessoal, muito de cada território? Por que a gente fala tanto desse Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele é complicado? Porque o planejamento é esse histórico todo. Um tem que justificar o outro. E assim, nós estamos avançando agora. Os órgãos que nos fiscalizam, fora os conselhos que estão em capacitação conosco, eles já estão com esse olhar. Gestão de resultados, gente, é uma política que já existe no Brasil há muito tempo. Vocês não assistem filme? Eu dou muito esse exemplo, né? Nos filmes vocês não veem? O pessoal vai lá, faz aquelas reuniões, aquelas salas lindas iguais a nossas. Faz aquelas reuniões, né? Aí apresenta aqueles gráficos, aumentou a produção, diminuiu a produção, aumentou a venda, as nossas metas foram atingidas, não foram atingidas, e a partir dali existem as tomadas de decisão. Gestão por resultado é isso. Nós trabalhamos com metas, então nós trabalhamos com resultados. A gente precisa entender e se apropriar disso. Ninguém tem tempo hábil para fazer um curso, porque a gente tem pessoas de várias áreas, né? E assim, a gente fala muito, eu tenho falado muito, é muito triste quando, por exemplo, o município liga pra gente, o técnico fala pra gente assim, olha, eu estava lá atendendo o telefone na unidade e perguntaram pra mim, você quer fazer uma coisa diferente ou você está feliz? Não, então agora você vai fazer planejamento. Eu nunca estudei planejamento, na verdade, não é, Ana Paula? Eu nunca mexi com isso. Eu não sei nem por onde começar. Ou pega a pessoa do sistema, né? Ou pega uma pessoa que mexe com sistemas. Você sabe fazer planejamento? Mas ele é o rei do sistema. Ele está aprendendo com a gente. Ele é o rei do sistema. Vocês estão entendendo? É perfil. Acha que o planejamento é um sistema. Aí o que a gente tem perguntado para a pessoa que liga para a gente? Você gosta de ler? Gosta. Você gosta de escrever? Gosta. Você quer aprender? Quer. Então vamos embora. Mas se você não gosta de ler, não gosta de escrever, não gosta de estudar, não é tua praia. Você vai se estressar. Você vai se estressar. Muito. Porque não é fácil você se debruçar tudo isso. Porque sobra pra gente a consolidação disso tudo. Porque levantar os elementos, a gente vai levantando. E jogar isso num papel, e discorrer sobre isso, narrar sobre isso, é trabalhoso, gente. É trabalhoso. Porque eu tenho que pensar no todo, né? Eu tenho que pensar que isso vai me levar a todo o que eu vou planejar, todo o meu recurso para os próximos 4 anos. Ah, Vanessa, vai ser perfeito porque a gente planeja uma coisa, o gestor vai lá e faz outra. E política, a gente trabalha, isso já tem que também morrer, né? Essa coisa de, não, a política sempre vai existir. Mas eu tenho que minimamente fazer as coisas caminharem como elas estão sendo executadas. Porque, gente, você perto de quem que está lá no DigiSUS? No nosso caso, meu, dela, do secretário, da secretária. No município de vocês. E qual que é a regra agora? É só o gestor foi lá, ele vai falar para você, foi eu que obriguei você a escrever isso aí no papel? Não. Então, assim, a gente é ônus e bônus. A gente responde tecnicamente junto com eles. A gente tem que subsidiar aquilo que a gente faz. Ah, mas esse aqui é o meu colega que faz. Por isso que a gente pediu que fosse designada uma equipe para fazer esse acompanhamento. Porque a gente não tem como estar com vocês caso a caso. Porque vocês têm que chegar para o colega e dizer, colega, explica o processo, gente. Explica o processo. Outra coisa que eu vou falar para vocês que é grave, esse negócio, eu falo assim, esse negócio de mandar os outros fazer para você
e depois ficar lá, jogar bomba na sua mão e você ter que resolver, eu tenho falado para os gestores, eu sou contra, eu não sou contra o trabalho das pessoas, eu sou contra ser conduzido dessa forma. Se o profissional, você vai contratar alguém, se o profissional vai lá fazer para você, o profissional tem que trabalhar com a equipe. Tem que ser construído de forma que a equipe se aproprie disso para que ela possa executar. Que ela possa executar. Então, assim, tem coisas que não dá. Por quê, gente? Porque quem fica com o pepino? Ministério, quem vai ser responsabilizado quando a prestação de contas não bater? Não é o município? Não é a pessoa que passou por lá e fez o serviço para você. Então, eu acho que muitos de nós passamos por esse caminho. Para a gente pegar alguém para fazer, a gente tem que entender. Então, pelo menos vocês estão aqui sendo capacitados para entender o que tem que ser feito. Para poder cobrar também. Né? Não é verdade? E não aceitar coisa mal feita. Ctrl+C, Ctrl+V não dá. Por quê? Porque o sistema é muito claro. Todo o meu orçamento tem que ser executado. Gente, outra coisa mais grave ainda, não sou eu que defini isso não, viu? Da onde que vem as contas? A matemática da nossa prestação de contas nos relatórios migra de onde? CIOPS. E quem que burla o CIOPS? Qual é a mágica que ninguém compartilhou comigo ainda? Porque o DigiSUS, ele puxa nos relatórios a execução financeira do CIOPS. O que o meu contador informou de programado e executado foi no CIOPS. E o sistema é muito monitorado. Aí eu falei muito isso nas capacitações anteriores. Aí eu vou lá olhar para o município e ele vejo que ele gastou lá 500 mil numa meta. Quando eu vou ver as ações que ele programou, está reunião e capacitação. Meu filho, você gastou 500 mil fazendo reunião com a sua equipe, foi? Que reunião é essa? Levou todo mundo para onde? Não, isso aqui não tem nada a ver. Aqui a gente faz isso, faz aquilo. Meu filho, você está falando para mim. Mas se alguém auditar seu sistema hoje, porque tudo sistema é livre, e aí? A corda tá... E aí? Mais grave ainda. Eu vou chegar lá na qualidade da ação, senão eu vou pulando, que eu vou me empolgando, vou pulando, né? Mas vamos devagar. Então, assim, a minha análise, o meu diagnóstico, ele tem que ser consolidado de tal forma que eles subsidiem. Vocês já veem que a gente, durante todo esse debate, a gente já vem definindo as nossas metas, objetivos para os próximos 4 anos, a gente já vem definindo. Quando eu entendo o que eu faço hoje, que serviços, que programas eu executo hoje no meu território, eu fiz esse levantamento no meu diagnóstico, a gente até deu alguns roteiros para vocês para subsidiar, né? O que eu faço de saúde da mulher no meu município hoje? O que eu atendo efetivamente? O que eu pensei há 4 anos atrás? Olho para o papel e falo, meu Deus, né? Porque quando a gente faz isso, a gente fala, meu Deus, né? Meu Deus, quanta coisa ficou de fora que eu vim pagando ao longo dos 4 anos e quando eu penso no meu processo de planejamento, eu não penso nisso. Às vezes, a forma como eu defino o meu objetivo, que a gente vai chegar, já diz tudo. Né? A forma como a gente se organiza nas nossas entregas já diz muito. Então, assim, e as ações, elas só complementam tudo isso lá na paz. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente já começa a se deparar com uma triste realidade de que a gente deixou muito para trás. Saúde bucal. O que eu faço de saúde bucal hoje no meu território? Certo? O que eu faço? Como é que eu estava 4 anos atrás? O que eu estabeleci como meta? O que é comum, que tem que continuar percorrendo, que eu vou falar disso, né? O que eu consigo avançar? O que procedimento? Atendimento nos programas nas escolas? Eu não sei, né? Assim, o que eu consigo? O que eu posso pensar? Já conversei com a equipe, olha, a gente tem que avançar nisso. Isso é possível? Isso não é possível? Já começa a nascer ali. O que eu faço de exame? Como é que tá? Olha, outra coisa importantíssima, eu estou falando isso desde o começo para vocês, isso é importantíssimo. Por quê? Nós estamos com uma programação,
né, PPI, né? Não é PPI agora. Mas nós estamos aí com pactuações de serviços que já estão mais desatualizados que tudo. E a gente está batendo, a gente está que nem aquele bichinho que fica rodando em círculo assim, ó. Acho que faz uns 2, 3 anos, né, Cleide? Que a gente está rodando assim e a gente não avançou nisso. Mas aí agora a gente vem, de fato, cumprindo a resolução CIT 37, né? A gente vai discutir regionalização a partir da organização das redes. Então eu já estou falando, olha, é política. A gente vai ter que discutir regionalização a partir da organização das redes. Como que eu estou pensando isso no meu município? No meu diagnóstico? Como que eu estou pensando isso? O que eu faço? Né? Como é que está hoje? Outra coisa, para onde que eu estou mandando isso? Para onde que eu estou mandando aquilo? E mais sério ainda, que são as que entram no, né, na questão de mortalidade e morbidade, os perfis de 2V. Do que a minha população está morrendo hoje, está adoecendo? Porque eu estou debatendo também meu planejamento pós-Covid. Tem gente programando a mesma meta faz 20 anos, é só Ctrl-C, 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 Ctrl-V. Aí eu pergunto para a pessoa, você faz, por exemplo, tabagismo, você tem desse mesmo número de pessoas, é o mesmo valor, faz 10 anos que eu estou vendo aqui no seu planejamento. Nem faço mais isso, não tem lá, acho que tem lá numa unidade, não sei aonde, assim. Você está entendendo? A gente usou até o exemplo da caminhada em Corumbá, né? Que a área técnica falou assim, a gente não mudou essa meta, porque toda vez que a gente vai debater ação com a área técnica, ela fala que ela quer fazer a caminhada, porque a caminhada tem camiseta, coffee break, eu falo assim, para que ele faz caminhada? Ele faz caminhada para reduzir tal agravo, certo? Eu falei, cadê essa meta desse tal agravo no seu planejamento? Não tem. Mas se eu vou falar para a área não colocar a caminhada, mas você reduziu, a caminhada não é para isso? A ação caminhada não é para isso? É. E você mudou alguma coisa? Não. E você vai continuar fazendo caminhada? Mas se eu falar para a área que eu não vou fazer caminhada, gente, eles vão brigar comigo. Eu falo, então faz assim, meu querido, a sua meta é essa. Na sua série histórica, a sua caminhada não está resolvendo nada. Então você vai ter que propor novas estratégias que você continue fazendo a caminhada. Mas a gente precisa dar resposta nessa situação. A gente vai ter que debater planejamento. A gente não pode ficar só copiando a mesma ação e colando ano após ano. Aí depois a gente vem discutir indicadores, né, Ana? Que nem você falou, meus indicadores não mudam. Então, assim, são discussões que permeiam essa parte de diagnóstico. Devem permear essa parte de diagnóstico. Deve construir essa parte de consolidação e de diagnóstico. Deve. Como é que está a saúde do homem no teu município? A gente vê muito do mesmo. Tem gente que já colocou, inclusive, como objetivo do plano, fortalecer a assistência farmacêutica no município. Fortalecer. A assistência farmacêutica está fortalecida demais. A assistência farmacêutica acontece e vai continuar acontecendo. Entendeu? Ela vai continuar acontecendo. Então não precisa ter um objetivo, uma meta só para assistência farmacêutica. Ela pode estar incluída como uma ação lá, como eu vou chegar lá. Então assim, mas é preguiça, né? Vou falar outra coisa. Mas é a vontade de discutir, ou se não a pressa de fazer e continua fazendo a mesma coisa. Mas em compensação tem outras coisas que elas viram, foi debatido e não é importante. Tudo isso aqui para chegar só em diretriz. Aí a gente vem percorrendo esse caminho de realmente, de fato, ir olhando para o nosso território. Agora uma pergunta para vocês, bem capciosa, como diz meu pai. Você faz isso tudo sozinho? Não. Você levanta tudo sozinho, você faz, não, você consolida. A gente se debruça sobre, consolida, faz o desenho do instrumento, né, separa tudo. Mas como é que a gente busca a informação? No cutuque. Por isso que ninguém gosta de quem mexe com planejamento. O povo odeia a gente. Vai no município, planejamento só enche meu saco, né, Selene? Planejamento só enche meu saco, esses relatórios, essas coisas chatas, pra que fazer isso? Você fala, colega, para nossa saúde financeira e mental. Porque a nossa prestação de contas é alinhada com isso que eu estou te cobrando agora.
né? Por isso que a gente se esforça tanto para ser simpática, e gostar da gente ninguém gosta, só de saber, né? A gente vê que se vai ser simpática, né? Porque para gostar de... Minha amiga, o serviço é muito chato, porque é muito pouco. Verdade, é chato, é burocrático, e volta naquilo que a gente falou. Se a gente não tiver um mínimo de perfil, a gente não consegue ficar, gente. Que é chato. Incomoda, a gente acaba se defrontando com a própria gestão, porque a gente sabe que o controle financeiro, a saúde, né? Aí eu já cheguei no nível, a gente já chegou no nível que a gente fala assim que, então, é o seu CPF que assina a prestação de contas digital e você nem fica sabendo. Ah, mas que nem eu falei na outra web, mas eu moro aqui, o meu município fica aqui no final do mundo, né, Ana Paula? Nunca ninguém veio aqui me incomodar, porque o meu município fica aqui no final do mundo, só que agora o seu município está em evidência, porque você está dentro de um sistema que vale para todo mundo. Então, algumas coisas a gente vai ter, né? Chegou na poupança, a gente tem que nadar, gente. É um movimento que ia acontecer. E que vem acontecendo gradativamente, porque foi dado prazo para a gente se ajustar. A gente tem sido capacitado e a gente vai chegar um momento que pode ser qualquer um de nós. E o mais triste, eu falo assim, se fosse só você lá no seu território que fosse se incomodar, mas vocês são incomodados lá e nós aqui. Porque lá vem o senhor com a pastinha na mão. O que vocês fizeram? Porque o município não está fazendo. O que vocês fizeram? Daí a gente tem que levantar uma série de coisas. Olha, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso. O município não está sozinho. E a gente falou isso, e tem falado isso, né? O COSEMES, né, Ana? Para os secretários de saúde. A gente tem também feito essa mobilização com o gestor, porque se o gestor não entende que infelizmente ou felizmente o CPF dele está lá no sistema e que ele presta conta online, né? E que as pessoas estão entendendo isso de fato e uma hora a cabeça dele pode vir a prêmio, aí fica difícil. Mas também a gente entende que tem muita coisa que é responsabilidade nossa de condução. Porque o nosso papel é justamente informar, subsidiar, é correr atrás e é fazer as coisas como devem ser feitas. Porque ele está lá fazendo a política e nós temos que fazer o trabalho. Né? Então, assim, vigilância. Como eu estou tratando a vigilância? Aí a gente vê muito problema de vigilância. Aí vê lá, chega lá a emenda parlamentar para nós, eu quero castamóveis. Eu quero castamóvel, porque o parlamentar deu castamóvel para mim. Aí escreve uma justificativa que não dá mais. Né? Não dá mais. E aí fica nós lá nas análises fazendo vista grossa. Não dá mais. Ah, outra coisa, o meu município... Vamos mudar isso? O meu município, justificativa. Tem 50 mil habitantes, está localizado na latitude, longitude... Blá, 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 daí chega no final, não falou nada com nada. Se eu fosse analisar como deveria, eu já mandava de volta na hora, eu perguntasse assim, meu querido, quais são os seus indicadores que justificam e o seu problema que justifica você querer um castamóvel no seu município? Você vai resolver o quê? Quantos animais você tem hoje? Que problemas sanitários, epidemiológicos, né, de vigilância você tem hoje? Mas ainda não estou desse lado ainda. Se eu tivesse, estava um frito. Ia voltar tudo. Então a minha análise, ela tem que ser justamente para... Se eu fizer essa boa construção, eu tenho justificativa para qualquer plano de trabalho pronto na minha análise de situação de saúde. É só copiar e colar lá. É só copiar e colar lá. Vanessa, o meu secretário saiu esse ano louco. Pegou tudo que equipamento que deram para ele levou lá para o município. Não sei nem para quê. O que a gente vai fazer com aqui? Tá tudo lá. Você vai ter que dar uma utilidade para cada um. Procure.
Porque quem tem que colocar isso no papel e fazer funcionar vai ter que ser você. Que problema isso vai resolver? Olha, não vai resolver problema nenhum, né, Cleri? Mas pode ajudar aqui. Então vai para lá. Olha, não é isso que eu precisava. Para resolver esse problema eu precisava disso. Mas eu vou utilizar para reforçar essa situação aqui. Na hora de você fazer análise e diagnóstico, você já vai fazer essa organização. Por quê? Porque você vai identificar muita coisa. Uma série de problemas. Como é que está a gestão no seu município? Vocês estão cumprindo o índice? A Cleni disponibilizou para vocês o roteiro que eu falei para ela que foi o melhor de todos. Financeiro. Com a planilha. Vanessa, no plano, a gente não tem que fazer previsão orçamentária, gente. Eu vou falar para vocês. Vai lá na Lei 141, você vê lá. Análise dos investimentos é uma coisa. Por que é diferente dos outros instrumentos? Todo plano, na gestão pública, todo instrumento, outra coisa, a gente define muito o nome dos instrumentos, a gente usa o nome das coisas errado. Plano. É um instrumento de planejamento que eu uso para um determinado período que eu estabeleço, ou ele vem legislado, ou ele não vem legislado, ou eu estabeleço para ele o período que ele vai ter, certo? A gente faz plano de ação de tudo, não faz não. Eu vou até falar disso mais tarde. Então, a gente mesmo, porque você sabe que eu falo assim que a gente critica a própria legislação, viu, Ministério? Ela desfavorece muita coisa, ela desconstrói muita coisa. Né? Eu vou usar um exemplo daqui a pouco, vocês vão me entender bem. Então o que tem? O plano, se eu tenho um planejamento para um determinado, é lógico que eu vou fazer uma previsão orçamentária para a execução dele. Mas o nosso, da saúde, ele não vem sozinho. Ele vem já com um outro instrumento estabelecido aonde eu faço a programação orçamentária. Qual que é esse instrumento? A PAS. Então, no meu plano, nesse planejamento de 4 anos, a minha lei diz que eu tenho que fazer as minhas análises e as minhas diretrizes. Para cada meta estabelecida, para cada objetivo, eu começo a fazer uma programação anual de saúde por exercício, aonde eu penso o programado e vou acompanhar nos relatórios o executado. Então, é como se o nosso plano ele tivesse 4 anexos. Certo? O plano não é para você marcar X na meta lá, 2022, 2023. O plano, ele já diz, a legislação já diz que o plano são as metas que eu vou entregar em 4 anos. A forma como eu vou trabalhar essas metas ao longo dos 4 anos, que é o que a gente chama de anualizar, vem nas programações anuais de saúde. A nossa lei é muito clara. Eu acho linda. Também no plano ele está ligado ao PPA. E no PPA existe a Sim, também tem a previsão orçamentária. Tem metas que nem a gente... também tem metas lá, tem coisas que você vai programar como metas do seu plano, que o orçamento também lá tá. Então, assim, eu, como sou uma boa técnica, né? Cada um de nós, a gente já tem lá dentro da nossa pasta tudo isso. A gente tem uma cópia do nosso PPA da saúde, a parte da saúde. A gente trabalha com isso. Eu falo assim que a gente fez um exercício, né? A cliente fez uma planilha de Excel muito legal. O que ela fez? Ela fez um alinhamento do planejamento da gestão do Estado com o planejamento da saúde. Então, você vê, tem diretriz do Estado, do planejamento de governo, que abraça 1, 2, 3 diretrizes do plano estadual. Aí vem os objetivos, as metas, a gente consegue alinhar. Dentro dos programas do PPA, nós temos 2, estamos com 2 ou 3 programas? 2, né? Programa temático. Estamos com 4? Nós estamos com 4 programas temáticos. Cada programa temático abraça diretrizes e ações. Então a gente consegue... Não, os programas temáticos do nosso PPA. Plano de saúde. Não tem eixo, gente, plano de saúde. Plano de saúde tem diretriz, objetivos, metas e indicadores. Por quê que não tem eixo? Por que não tem que ter eixo? Porque, primeiro, não estou fazendo toda essa análise, todo esse diagnóstico, eu não sei para que a gente fica inventando as coisas para a gente se complicar depois. Eixo, a gente define eixo quando a gente tem uma rede muito ampla de atuação, por exemplo, governo, a secretaria, a prefeitura, o governo do estado, o presidente do Brasil, ele define eixos, porque dentro de cada política ele é macro.
Ele tem que pensar em tudo. Dentro de cada política, porque eu sou macro, eu tenho que trabalhar dentro de cada política tudo que toca as pastas. Então, por exemplo, dentro de uma política X, eu tenho que trabalhar eixos. Dentro daquela política, eu posso contemplar educação, saúde, investimento. Você está entendendo? O eixo, ele vem para dividir, né? Para agrupar dentro das políticas aonde aquela política vai perpassar. Porque uma política pode perpassar por várias pastas. Por isso que a gente define eixo. O eixo social trata o quê? Trata saúde, educação, o que mais? Assistência social. Você está entendendo? A terminologia eixo, ela existe para isso. Certo? No plano a gente não chega nesse macro, porque o plano é só saúde, gente. É só saúde. É o planejamento e a programação para a saúde. Mas tem tem assuntos transversais, mas são assuntos transversais que vêm dentro da saúde, o plano municipal. Certo? Tá? A gente alinhar, não seria nota, é planejamento, nota, né? Mas seria em conversa com a contabilidade. O que a gente costuma fazer lá em Pidauana, a gente alinha o plano, as metas do plano, com o PPA, né? A prefeitura, né? Que seria a prefeitura, a contabilidade. Então, o contabilista, ele vai lá, conversa com a gente e vê mais ou menos. Então, o que nós achamos melhor? Fazer da saúde, assim, pelas subfunções, entendeu? Atenção primária, média alta complexidade, assistência farmacêutica, né? Conselho, né? As suas diretrizes ficaram assim. Ótimo. Na verdade, nós alinhamos o PPA ótimo. dessa forma com as programações. As subfunções do PPA dela se tornaram suas diretrizes. Entendeu? Porque ela fez por política. Atenção básica, vigilância. Atenção primária. Na hora de fazer quando vem, quando chega, quando sai o dinheiro e tudo mais, porque tudo com o financeiro, ele achou que trabalharia dessa forma. Ficou ótimo. Como que você vê por o planejamento que o gasto vai ser menor? Melhor publicidade, assistência farmacêutica, investimento e custeio. Mas assim, o objetivo para cada subfunção ou o objetivo único? O objetivo para cada subfunção? Porque é o programa, o objetivo e aí o plano. Aí as subfunções, deve ser nessa lógica, a divisão? Porque a divisão é programa e objetivo. Esse é o objetivo para cada subfunção. Dentro do programa, ele fala de programa saúde, ele alinhou com os nomes, as ações do PPA são conforme a subfunção. Então, mas pelo jeito, no lugar de objetivo, eles colocaram subfunção. Não. Para cada programa dela, ela tem os objetivos. Então, mas o programa dela... Mas ela falou que ela alinhou o PPA com o plano assim. Não, mas eu tenho um PPA, deve ser nessa lógica. Porque tem PPA que não é assim. Tem PPA... mais ou menos a parte de dinheiro, vamos dizer. Então, A gente faz uma projeção, né, lá, o salário faz a projeção, então vamos lá. Se esse ano nós gastamos, vamos supor, 9 milhões na atenção primária, né? Então vamos dizer mais uns 10%, mais ou menos, entendeu? Para o ano subsequente, né? E aí então esse dinheiro vai dentro da atenção primária, entendeu? Aí já dá pra gente ter uma base. O que a Cleri está compartilhando com a gente aqui, para vocês aí do fundo, é assim, como que ela fez o alinhamento? Porque assim, cada um, se vocês forem procurar, primeiro vocês têm que procurar lá no município. Cada PPA é feito de uma forma, certo? Aí ela foi lá conversar com o orçamento dela e identificou que o PPA dela tem os programas, né? Então ela tem atenção primária, vigilância, investimento, controle social. Aí ela pegou esses programas e fez como diretriz. Então as diretrizes dela, atenção primária, vigilância, controle social,
E aí, dentro dessas diretrizes, ela viu o que é gasto e jogou como objetivo. E aí ela consegue acompanhar. Assim é bom, mas tem PPA que não tem, entendeu? Então você tem que ver. Regras que a gente precisa começar a quebrar. Vanessa, quantas diretrizes eu tenho que ter no meu plano para ele ser maravilhoso? Aquelas que definem o seu trabalho. Vanessa, quantas palavras tem que ter uma diretriz? As palavras que definem o seu trabalho. Então, o que acontece? A gente vai chegar lá. Fiz todo esse diagnóstico. As de aqui da Ana, super simples. Fez tudo esse diagnóstico. Gente, quando a coisa começa a ficar extensa, eu já estou colocando objetivo e me explicando. Quando a coisa fica um textão, você pode ler que dentro daquele textão você vai encontrar um monte de coisa. Já vai encontrar objetivo e justificativa. A diretriz, ela veio para dar direcionamento. Então, assim, por quê? Porque eu fiz todo um levantamento, perpassei toda a construção desse diagnóstico, aí discuti com a gestão, que isso tem que ser muito claro, que nem eu falei inicialmente, ela não tinha chegado aí, da política está na nossa vida, faz parte. É óbvio que para definir diretriz, nós tivemos um debate na construção do nosso plano, eu gosto muito de usar nosso exemplo. E outra coisa, o plano estadual não está perfeito, porque vocês sabem que eu sou a crítica do meu próprio processo. A gente tem que avançar e a gente sabe, e só que foi feito assim, e a gente não conseguiu, né, Clene? E a gente sabe que vai passar. E outra coisa, vai passar até mesmo pela legalidade, porque vocês estão fazendo plano municipal e a gente vai fazer regionalização. É óbvio que a gente vai rever o plano e abraçar tudo isso. Vocês estão entendendo? Porque agora a gente está fazendo uma construção excelente. Né? A gente sabe que não vai mudar muito, mas a gente vai caracterizar melhor os elementos, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então não é para ficar lá, eu vou copiar o plano, não. Não foi feito por mim sozinha. Então tem muita coisa que passou que a gente teve que... Né? Porque é um trabalho de sensibilização. Não vai ficar 100% perfeito. Tem muita coisa que você leva para o coletivo e você tem que acatar o coletivo. Né? A gente precisa avançar em indicadores e a gente sabe, a gente precisa avançar em indicadores. Nós, Estado do Mato Grosso, a gente está estudando muito sobre isso, para qualificar melhor os nossos indicadores. Então é um processo, certo? Não existe... Quando você fala lá que a gente não analisa no Plano Municipal de Saúde, o meu conselho me enfrenta se eu não colocar. Mas eu vou capacitar seu conselho. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que a gente não analisa. A gente analisou. Mas você tem que pegar a lei para eles. Você tem que usar a lei. Você está seguindo a legislação, você tem que continuar seguindo a lei. Vou explicar por quê, eu chego lá. Então, gente, fiz todo esse processo, tem cadeira aqui, Fiz todo esse processo. Que horas são? Vocês querem dar um intervalo? 10? Deixa eu só fechar essa parte aqui, a gente dá uns 15 minutos, tá? Fiz todo esse processo, debati, fui atrás das bases municipais, né? É que nem ela falou, só não esquece, a Ana colocou, não esquece, por favor, de colocar, olha, a gente tem esse dado IBGE, esse dado oficial, entretanto, né? Quando a gente foi fazer um levantamento com as áreas técnicas tal e tal, a gente detectou isso aqui, tá divergente, a gente acredita que faça a sua narrativa. Quando você vem construindo, olha só, isso é importante, antes do intervalo a gente vai fechar na priorização. Quando a gente vem construindo nessa lógica de consolidação, de construção, olha a importância desse momento. O que você descobre? Você descobre que, quando você olhou para trás, muita coisa que você falou que ia fazer, você não fez. Primeiro que a gente teve uma pandemia em 2 anos, já começa aí. Aí você já começa a olhar, disso que eu coloquei, o que vai continuar? Né? Você começa, aí você faz a discussão política, porque a definição da diretriz, gente, tem que estar alinhada. Tem que estar alinhada. Eu vou parar para o intervalo e volto depois dessa parte. E eu sei que eu faço essa leitura e eu identifico também um monte de questões a serem sanadas, um monte de problemas a serem sanados. Você vai resolver tudo em 4 anos? Se faz 50 anos que você está trabalhando e você não resolveu nada, você vai resolver tudo em 4 anos? Não. Então a gente para para o intervalo e volta depois como é que a gente vai trabalhar.